Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz para o coração de cada um de vocês. Nós temos vivido dias difíceis, dias nos quais estamos trancafiados dentro de casa e parece que esses dias se demoram mais ainda a passar. A pandemia já tem os seus efeitos no Brasil, pessoas já têm morrido e você se pergunta, meu Deus, quantas pessoas terão que morrer? Você olha do lado de fora da janela e vê a cidade vazia, já não está tão pujante como antes. Você vê que as pessoas estão entristecidas, você só ouve más notícias e talvez você se pergunte como enfrentar a crise. Eu quero ler para você um texto da palavra de Deus, que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Eu lerei para você os versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como enfrentar a crise? Irmãos, esse texto teve a sua cena se desenlaçando diante dos olhos da realidade no dia em que Salomão edificou o templo em Jerusalém. Já havia mais de uma década que ele reinava, provavelmente uma década e meia ou um pouco mais. E ele construiu um grande castelo para si e construiu o templo. E quando ele constrói o templo, realiza uma grande cerimônia em Jerusalém e reúne todo o povo de Deus e oferece milhares de sacrifícios e holocaustos. E ele faz uma das mais belas orações da Bíblia no segundo livro das Crônicas, do capítulo de número 6. E a Bíblia nos conta a história que quando Salomão termina aquela oração, cai fogo dos céus e consome o holocausto. E a nuvem de glória do Senhor entra no templo de maneira que os próprios sacerdotes não podem entrar. E o povo diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois daquela grande cerimônia, Salomão teve um sonho. Neste sonho o Senhor lhe apareceu. Ele disse que aceitava a consagração daquela casa e derramaria sobre aquele lugar aquela bênção. Mas Deus conhece o seu povo e sabe que o seu povo é pecador e sabe que ele disciplinaria o seu povo por causa dos seus pecados. Nesse momento de angústia e de desespero, Deus ensina a Salomão como enfrentar a crise. Em primeiro lugar, o Senhor diz a ele, reconheça que Deus disciplina. Reconheça que Deus disciplina. O Senhor diz, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu mandar o gafanhoto para consumir a colheita, se eu mandar a peste, a enfermidade, a doença entre o meu povo, porque o povo se desviaria de Deus. Deus está dizendo a Salomão que quando o povo se desvia de Deus, Deus disciplina o povo. Querido amigo e irmão, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo de número 12, que Deus disciplina todo filho ao qual Ele ama. Se nós ficamos sem disciplina, nós somos bastardos e não somos filhos. Nós, pais que amamos nossos filhos, os disciplinamos. Se o seu filho disser para você, pai, me dá dinheiro para comprar uma pedra de crack, é claro que você não vai dar. É claro que você vai corrigi-lo. Pai, me dá dinheiro, pai, para eu fumar maconha. Se o seu filho falar isso para você, meu irmão, você vai sentar, vai abrir a Bíblia, vai orar por ele e vai discipliná-lo. Porque você o ama. Como enfrentar a crise? Você precisa reconhecer que Deus nos disciplina. E se Deus está nos disciplinando é porque Ele nos ama. É porque nós muitas vezes nos esquecemos dele. Nós deixamos de amá-lo sobre todas as coisas. Nós fazemos aquilo que achamos que é o melhor. Nós andamos conforme o nosso próprio entendimento. E muitas vezes nós nem sequer queremos ouvir as Escrituras. Muitas vezes, meus amados amigos e irmãos, nós não buscamos a Deus em oração. Muitas vezes nós deixamos a alma gelar. Há alguns anos atrás eu ouvi o Dr. Stuart Wallet pregar na Conferência Fiel. E ele contava a história de um casal de sua igreja que prosperou muito
enriqueceu e parou de frequentar os cultos. E começaram a viajar o mundo inteiro. E aquela mulher ficou grávida. E eles não voltaram para a igreja. Até que o filho nasceu com um problema de hidrocefalia. E quando o bebê nasceu, tiveram que fincar-lhe uma torneira na cabeça. Diante daquela situação angustiante, os pais voltaram a ler a Bíblia, voltaram a orar e voltaram a ir para a igreja. Você, nesse momento de crise, precisa reconhecer que Deus está nos disciplinando, que nós nos arrependamos de nossos pecados, que creiamos em Cristo Jesus, que nos voltemos à presença dele, que o busquemos para que logo saiamos dessa disciplina, em nome de Jesus. Mas como enfrentar a crise? Em segundo lugar, meu amado amigo e irmão, reconheça que Deus restaura. Reconheça que Deus restaura. Na segunda metade do versículo 14, o Senhor diz assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que bom é saber que Deus ouve dos céus a nossa oração. Que bom é saber que Deus perdoa os nossos pecados. Que bom é saber que Deus traz cura para nós nos momentos de enfermidade. Reconheça, meu irmão, que só Deus pode restaurar você. Então dobre os seus joelhos e peça perdão a Deus. Entenda que o Senhor dos céus pode ouvir a sua oração. O Senhor é quem perdoa os teus pecados. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então clame ao Deus dos céus e confesse a Ele. Diga onde você pecou, diga onde você tem falhado, se os seus pecados são pecados de sua língua, se você tem pecado ouvindo o que não deveria ouvir, ou se você tem visto aquilo que não deveria ver, ou se você tem atuado da maneira que não deveria atuar, ou se você não tem atuado como deveria atuar, ou se no íntimo seu coração está totalmente longe de Deus. Só Deus pode restaurar você, só Ele pode ouvir a sua oração no céu, só Ele pode perdoar o seu pecado, só Ele pode trazer cura para nós nesses dias de pandemia. Se nós sabemos disso, então nós devemos confiar nele. Ele mandou Cristo para morrer na cruz por nós. Ele foi quem disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas, querido amigo e irmão, como enfrentar a crise? Em primeiro lugar, nós reconhecemos que Deus disciplina. Em segundo lugar, você reconheceu que Deus restaura. Mas em terceiro lugar, como enfrentar a crise? Reconheça as condições. O Senhor diz no início do versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa mensagem é para você, cristão. É para você que professou a fé na igreja. É para você que diz crer em Jesus e se afastou dele. Essa palavra é para você que diz que faz parte do povo de Deus. O Senhor diz para você, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você se chama cristão, que significa pequeno Cristo ou servo de Jesus, você então tem que se humilhar. Se humilhe hoje. Reconheça onde você tem pecado. Peça perdão ao Senhor porque Ele não é a primeira prioridade da sua vida. Busque conhecer o Senhor. Entenda que você foi criado para conhecer a Deus e glorificá-lo. Então diga, Senhor, deixa-me te buscar. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero exaltar-te. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Mas o Senhor diz mais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Busque a face de Deus. Busque glorificar a Deus. Busque exaltar o Senhor sobre todas as coisas. Mas o texto diz ainda mais que uma outra condição é que você se converta dos seus maus caminhos. Tenha um arrependimento sincero. Confesse ao Senhor o seu pecado. Peça a Ele graça para mudar de atitude. Entenda que se você já creu em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida.
Então, abandone essa atitude errada e entenda que Cristo te libertou da escravidão do pecado. Cristo te libertou da morte eterna. Cristo te libertou de uma vida longe dele. E então, arrependido, nessa hora, diga: Senhor, eu quero mudar de vida, e mude de vida. Que depois dessa pandemia, você volte para a igreja, você volte a adorar a Deus, você volte a falar de Jesus, você volte a estudar as Escrituras, você volte a ter uma vida de oração em família, que você volte para a presença de Deus. Porque esse é o grande objetivo dessa pandemia, que eu e você nos voltemos para a presença do Senhor. Como enfrentar a crise? Reconheça que Deus disciplina. Como enfrentar a crise? Reconheça que Deus restaura. Como enfrentar a crise? Reconheça as condições. Se humilhe, ore, busque a face do Senhor, mude de vida. E porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ele vai restaurar você para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.